Shalom, amados e amadas, com muito temor e tremor que a gente tenta passar um pouquinho daquilo que o Senhor está comunicando ao nosso coração aqui pela internet. E também, né, na nossa reunião aqui presencial, apesar de virtual, mas estamos presentes aqui para a glória de Deus. Eu vou começar em oração. Meu nome é Áurea, sou filha do Altíssimo, serva do Senhor, amiga de Exu, amiga de Deus, e pela glória, pela misericórdia do Senhor, né, a gente consegue abrir a boca pelo Espírito Santo, pela sabedoria que o Espírito Santo nos dá, para falar da coisa mais linda que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra. Como eu amo essa palavra, como eu amo ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Então, quando amamos a palavra, estamos amando ao Senhor. E nós amamos aquele que nos amou primeiro. Então, por isso, esteja atento, porque nada vem de mim, tudo vem dele. Tudo vem do Espírito Santo, que nos concedeu essa palavra abençoada que hoje vamos compartilhar. Amém? Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu gostaria de começar pela palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, que está lá em Êxodo, no capítulo 15, o verso é 26, que fala assim. Eu vou falar rapidinho do contexto, né? O contexto aqui, eles saíram do Egito, né? Como a gente já conhece, e foram resgatados pela poderosa mão do Senhor, com a liderança de Moisés, e ali eles estão agora partindo, né? Eles partiram de Elim, tudo pela direção do Senhor, né? Caminhando ali pelo deserto, e o que acontece? Eles não encontram água, a água que eles encontram, né, é amarga. E aí, é, 15, 26, aí desculpe. 26. No verso 26, ele diz assim, Moisés falando, né? Depois que as águas se tornaram doces, então esse é o contexto. Eles conseguiram beber depois de reclamar, depois né, de falar, não, água amarga, como é que eu vou beber isso? Mas as águas se tornam doces, e aí então eles chegam ali, e o Senhor diz para Moisés falar para eles: se ouvires atento, é o verso 26 que eu estou lendo, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos, preste atenção, todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas a toda a palavra, né, ela é por conta do toda doença, desculpe, toda enfermidade é por conta de eu não estar obedecendo. A palavra é uma só. Você pode nem perceber que está pecando, mas como a pastora falou aqui no início, né, nós somos tão falhos. Como nós somos falhos. Aí você vai me dizer, você vem agora com esse legalismo que eu tenho que cumprir toda a Torá, mas Jesus já me libertou, nós estamos no tempo da graça. Espera aí, a palavra é uma só. Nós estamos no tempo da graça, Jesus veio para nos libertar, sim, mas existe uma palavra que precisa ser cumprida. E essa palavra diz que, sim, as enfermidades virão por conta das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa desobediência. Aí você vai dizer, mas Jó, sabe, eu conheço o livro de Jó, e Jó era íntegro, a palavra diz que ele era íntegro. Então,
Como assim? E ele ficou doente. A integridade de Jó, a justiça de Jó não o liberou da enfermidade por conta de algo que precisava ser mudado no coração de Jó, que só foi depois que o Senhor permitiu que Satanás fizesse o que fez com ele. Então, irmãos, ninguém, nenhum de nós é livre de ficar doente, de ter alguma enfermidade. Agora, qual é a nossa postura diante dela, diante da aflição, diante da enfermidade, diante do obstáculo? Pode ser que você nem esteja enfermo, mas você pode estar passando por um problema assim tremendo que você não sabe como resolver. Eu garanto a você que esse problema é para o seu crescimento. Até a enfermidade que o Senhor permite é para o nosso crescimento. Muitas delas são por conta daquilo que comemos errado, daquilo que realmente não prestamos atenção no que entra. Nós somos templo do Espírito e muitas das vezes não prestamos atenção naquilo que estamos colocando dentro de nós. E daí vem sim enfermidades, vem doenças. Então, é necessário cuidar. O Senhor, né, aqui nessa passagem, ele liberou aquilo que era amargo, transformou em doce. E ele pode fazer isso hoje na sua vida, com o seu problema, com a sua enfermidade, mas depende de uma postura sua. E sabe qual é a sua postura? É se relacionar com o Pai. Essa deve ser a nossa postura. Ah, papai, eu estou passando por tanta dor, por tanto problema, por tanta dificuldade, mas eu tenho orado, eu dobro meu joelho todo dia de manhã, nem que seja 1 minuto, quando eu acordo, 2, 5. Eu falo com o Senhor, eu peço a sua companhia, mas os problemas continuam me perseguindo. Sabe o que está faltando? Dar glória a Deus, glorificar o nome dele, porque na glorificação do Senhor você está fazendo o que diz Lucas, o meu versículo, Lucas 14, né? De 25 a 27. Vamos dar uma olhadinha lá? Lucas 14, aqui. Diz assim a palavra, né? Tinha uma grande multidão atrás do Senhor, e ele diz: se alguém, a palavra de Yeshua, a palavra de Jesus, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou até aqui. O que ele está dizendo aqui? Você quer andar com o Senhor? Você quer cumprir a vontade dele? Você quer andar na sua graça? Então, precisa o quê? Precisa abrir mão da sua própria vida. Sabe o que é isso? É renúncia. Renunciar aos seus prazeres, ao louvor, né, que começamos aqui, fala muito o quê? Da família, mas sabe qual é essa família? É a família em que todos nós somos irmãos. É a família que Jesus negou a sua própria mãe quando disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Mas sim todos aqueles que faz a vontade do Senhor. Então, abrir mão de pai, de filhos, de mãe, não é fácil. Não é fácil quando eles precisam de você. Você acha que, não, meu primeiro ministério é a minha família, eu tenho que cuidar dela. Mas aí vem enfermidade, aí vem tribulação, aí você pergunta: será que eu estou na vontade do Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E como é que a gente sabe? Só se tornando amigo de Deus, só se tornando ali juntinho com Ele. Quando a gente é amigo, quando a gente anda junto, né? Você, o que está do seu lado nem precisa falar, nem precisa comunicar
algo que você já sabe o que ele está pensando, aquilo que ele gosta de fazer, de comer, não é assim? Quando a gente tem um amigo, será que a gente está sendo amigo de Deus a ponto de receber dessa graça que a gente fala sempre, não, mas agora eu estou na graça? A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas vezes, né, as pessoas, eu quero isso, então eu quero a minha saúde, eu quero a minha cura, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer. Isso é barganha, isso é barganha. A gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse nível de troca. Não é isso que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós é que o amemos de todo o coração. Para quê? Para que nos tornemos sacerdotes dele. E isso você vai ver lá em Êxodo, peguei uma palavra. Quando ele diz que serei sacerdote real. 24. 24. É no próprio Êxodo 24, só que é um pouquinho para trás e não para frente. Êxodo 24, quer dizer, para frente, porque a gente estava em Êxodo 15, né? Deixa eu achar aqui rapidinho, desculpem. Êxodo 24, você pode abrir o verso 7. Se desculpem, mas é que o que estava arrumadinho ficou no computador. E ele não funcionou. São as nossas guerras e as nossas lutas, mas Deus vai fazer conforme ele quer. Assim eu creio. Êxodo 24, verso 7 diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. O povo de Deus reunido cumpre a aliança quando diz o quê? Quando diz que o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então, isso significa o quê? Você tem uma aliança com o Senhor, você está aliançado ao Senhor, ele é seu amigo, você está andando juntinho com ele? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias. Se as nossas ações estão em obediência à Sua palavra, se nós estamos aliançados com Ele, né, com o Senhor, a ponto de quê? De cumprir tudo aquilo que Ele determinou para nós. Mas o Senhor veio para libertar os cativos. Eu agora sou livre. A nossa liberdade termina, né, quando ela está fora da palavra. Então, que a gente tenha muita atenção na palavra. O Senhor veio para cumprir uma nova aliança? Sim, o Senhor veio para nos dar uma nova aliança. A palavra diz isso. Mas essa nova aliança não anula o que está na velha. Muito pelo contrário. Ele diz: Eu vim para cumprir a lei. Né? Ele veio para cumprir. E ele excede, porque, na verdade, ele não fala como a lei fala, olho por olho, dente por dente. O que o Sermão do Monte nos fala, né? No Mateus 5, 6, capítulo 5, 6 e 7. Se a gente for olhar ali, todo o contexto é de amor ao próximo, é de cumprimento da Torá e ir além. Por que a gente vai além? Porque ama o inimigo, porque é mais do que simplesmente cumprir a lei. Mas ele foi claro quando ele disse: Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E se o Senhor, né, veio para cumprir, nós também precisamos cumpri-la. Né? Então, vamos abrir no Mateus 5, 17 e 20, só para não ficar só nas minhas palavras, né? Que são palavras de Jesus, e as palavras dele são sempre boas da gente ouvir e crer, né? E aplicar, que é o mais importante. Como é difícil, como não é fácil, irmãos, abrir mão da própria vida, abrir mão de família, abrir mão de tudo por ele, não é fácil, mas é uma renúncia
que vai valer a pena, né? Se ele está pedindo isso de você, amém. Se não está, se o pedido dele é cuidar da sua família, amém também. Mas a gente precisa estar aliançado, ouvindo a voz do Espírito para saber o que ele quer de nós. Então, Mateus 5, no verso 17, diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir, né? Se você vê em outras versões, não vinha anular, mas cumpri-la. Ou seja, é para cumprir, sim, mas é difícil, é. Mas por isso que às vezes estamos enfermos, porque não conseguimos cumprir a lei. Aí você vai dizer, ninguém consegue cumprir a lei em todo o seu, é, em todo. Claro, tem coisas que foi sim. Você não vai sacrificar animais hoje, né? Por quê? Porque aquele não existe mais templo. Então tem coisas que era para o templo. Mas quando o Senhor permitiu que o templo fosse destruído e não mais reconstruído, mas no tempo de Jesus tinha o templo, sim, no tempo de Jesus tinha sacrifícios, no tempo de Jesus tinha o templo, né? Mas ele, o que ele falou? Não ficará pedra sobre pedra. Então, o que a gente precisa é voltar ao jardim do Éden, voltar à obediência sem pôr nem repor. Quando o Senhor nos deu toda a sua criação, ele deu para que a gente dominasse, para que a gente cuidasse, para que a gente guardasse. Começamos a guardar o nosso próprio corpo, que é templo, para que possamos estar sarados, para que possamos estar com vida, né? E encaminhando, né, para a sua obediência. Por que veio tudo isso sobre nós? Por causa de uma desobediência lá no jardim. Mas se a gente glorifica a Deus, mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade, se a gente dá glória a Deus, todas essas coisas pela qual passamos, repara, a lei veio para ajudar o povo na sua caminhada. Você tem um caminho a percorrer? Então, a palavra vai te ajudar a percorrer esse caminho. É para isso, né, que a gente estuda, a gente anda na palavra, procura obedecer a palavra. E é através do Espírito Santo, da nossa busca diária, da nossa busca, porque ele vem sobre nós quando nós o clamamos, o chamamos, ele vem e ele nos guia pelo caminho no qual nós devemos andar. Então, é ele quem vai dizer o que você precisa cumprir, aonde você precisa, né, caminhar, que passo você deve dar, que a gente não faça nada, e aí eu volto lá para aquele versículo que eu falei no início, que eu não li o último, né? Que é Lucas 14, que faltou ler. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas de gastos para ver se tem com que a acabar? Ou seja, é necessário que a gente planeje com o Espírito Santo aquilo que vamos fazer. E se o nosso plano estiver alinhado à vontade do Pai, está debaixo de oração, está debaixo de conserto, dentro da palavra, né, da verdade da palavra, com certeza nós vamos caminhar com ele, fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. Então, a primeira coisa que eu gostaria, né, em função de tudo que eu falei, talvez você esteja achando, poxa, mas enfermidade e depois planos, sabe? E abrir mão da própria vida. Quando você faz abrir mão da própria vida, você nem olha para a sua enfermidade.
você esquece até que está doente, porque você caminha na direção do Pai. Contanto que você glorifique em todo tempo, em todo momento. A glória do Senhor, a sua vida, a minha vida, não nos pertence, ela pertence a Ele. Então, aquilo que acontece comigo é pela vontade do Pai, e eu caminho glorificando a Deus, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo no luto, eu não deixo de confiar que tem um Deus que está trabalhando em nós para que a gente alcance a estatura de varão perfeito, como diz Paulo, né? É preciso saber lutar, saber vencer as dificuldades, mesmo em meio à luta. Não se abata, não desanime, permaneça na palavra, porque é ela que vai te sustentar, como disse o salmo inicial aqui que a nossa amada pastora orou. É ela que vai te dar sustento, é a palavra que vai te fortalecer, que vai te fortificar. Então, que o Senhor possa falar melhor a cada coração, que o Espírito do Senhor, né, possa comunicar aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, por esses versos que Ele me apresentou e que me fez meditar, para que possamos compartilhar da verdade da palavra, da verdade que há no Espírito Santo de Deus. É toda a palavra. Irmãos, não caiam no engano de que nós estamos só no Novo Testamento. Por favor, não caiam nesse engano. Nós temos uma base judaica, nós temos uma base do Antigo Testamento. E ali o Senhor conduz o seu povo. Você quer ser um povo conduzido pelo Senhor? Estude também o Antigo Testamento. Estude a palavra de Deus. Repare o quanto da palavra de Deus tem no Novo Testamento. Esse é o melhor estudo, é o melhor que a gente pode fazer pelo Senhor. É voltar às raízes, é andar como Jesus andou, lembrando que ele era judeu, né? Então, ele seguia, sim, todos os preceitos da Torá, do Tanar, como ele falou, ele não falou nem só na Torá, ele falou na lei, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, e nos profetas. Então, ele abriu para todos os profetas, precisamos estudar. Os profetas, eles falam pela boca de Deus, e tem muita coisa que já aconteceu e muita que ainda vai acontecer, que os profetas colocaram. E eu vou terminar, já que eu estou falando de profeta, com Jeremias 31, né? Jeremias 31, para a gente concluir. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança. Ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei, porei minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. E como eles dizem que a Torá já passou, como tem muita as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que o Senhor possa, né, colocar toda a lei, tudo aquilo que Ele quer, toda a sua palavra que a gente precisa obedecer dentro do nosso coração. Essa é a verdadeira liberdade que nos mostra o caminho que é Yeshua. Amém? Essa era a palavra, então, que eu gosto que o Espírito Santo colocou para que eu possa compartilhar. Vamos agora, então, né, pedir ao Senhor mostrar ao Senhor que nós queremos essa aliança, sim, essa nova aliança, e que Ele escreva, não fique na letra, não fique no papel, mas que tudo aquilo que foi dito pelos profetas, pela Torá, por toda a palavra de Deus, a Bíblia que temos na mão hoje,
que ela fique gravada em nosso coração e que cada vez que a gente, sabe, ameaça desobedecer, ameaça escorregar, nós possamos sentir o peso da glória do Senhor, do Espírito Santo, nos chamando de volta para a verdade, para a palavra, que é o próprio Yeshua. Amém? Como diz lá João 1, né? Então, vamos pegar desse pão. A palavra é vida, é pão, pão é sustento, pão é alimento. Cada vez que você lê a palavra, estuda a palavra, procura entender a palavra, você está comendo de Yeshua, você está se alimentando dele, e ele está entrando, está gravando no seu coração essas palavras para que você tenha vida e vida em abundância, como ele mesmo promete. Então, que ao comermos desse pão que nós consagramos agora como sendo o corpo do Yeshua, nós dizemos, nós que estamos aqui, somos parte. Você que está em casa, talvez assistindo isso depois, pegue também um pedaço de pão, de preferência sem fermento, né? Para ficar realmente sem aquilo que leveda, sem aquilo que contamina, sem aquilo que, né? É, que não é o natural, vamos para o natural, vamos comer da palavra simples e verdadeira, que é a palavra de Deus, e não vamos ser enganados pelos homens, né? Pelos homens que, como o próprio Senhor disse, que no fim dos tempos até os escolhidos poderiam ser enganados. Então, que a verdade do Senhor venha sobre nós, que a sua luz venha sobre nós, e que nós possamos ser iluminados ao comermos desse pão, entendermos que temos uma família, que somos irmãos, que somos parte de um corpo, e essa família de escolhidos do Senhor, de sacerdotes, né? Como o Senhor diz lá em Êxodo 19, nós somos sim tudo aquilo que o Senhor diz que somos. Comamos desse pão. Assim como Yeshua é o pão que nos alimenta, que nos sustenta, Yeshua é o verbo, é a palavra, assim também o seu sangue é aquele que nos purifica. Então, nós vamos beber agora um suco de uva, consagrando ao vinho, não sei o que você bebe, consagrando essa bebida como sendo o sangue derramado na cruz. Aí você vai dizer, então o Senhor foi o sacrifício, ele se deu como sacrifício, ele se doou como cordeiro, para que, ao tomarmos desse copo, nós estamos, como ele mesmo pediu, lembrando a sua morte. Lembra de mim, fazer isso em memória de mim. Nós estamos lembrando que ele se deu para que os nossos pecados fossem cravados naquela cruz e nós pudéssemos, sim, ser livres, ser santificados. Sim, nós somos santos, diz lá Levítico 19. Então, que nós possamos receber essa santidade do Senhor, apesar das nossas falhas, ao nos aliançarmos, ao lembrarmos e ao bebermos do, da bebida que representa, né, o seu sangue. Então, bebamos. Ele disse lá em João 6, quem não beber do meu sangue, né, não tem parte comigo. Então, mostre que você tem parte, né, e beba ou do suco, ou da água, se você não tem suco, contanto que você consagre como sendo, eu estou bebendo do sangue de Cristo, porque eu quero ser purificada, eu quero ser santificada para a glória do nosso Pai. Amém? Bebamos. Bem, irmãos, que o Espírito Santo comunique melhor aí o que ele quer falar a cada coração. Deus abençoe.